Você já parou para pensar por que Jesus viveu exatamente 33 anos? Uma vida aparentemente curta, mas que mudou o rumo da humanidade para sempre. Desde o humilde nascimento em Belém até a ressurreição gloriosa, cada detalhe foi parte de um plano divino perfeito, cumprindo profecias antigas e revelando o amor de Deus de forma única. O número 33 não foi um acaso. Ele representa plenitude, propósito e o cumprimento perfeito da vontade do Pai. Aos 33 anos, durante a Páscoa, Jesus se entregou como o Cordeiro de Deus, venceu o pecado, derrotou a morte e abriu para todos nós o caminho da salvação. E agora eu te pergunto, o que os 33 anos de Jesus podem ensinar para a sua vida hoje? Antes de mergulharmos nessa resposta, me conta nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A vida de Jesus não pode ser entendida apenas como uma biografia comum. Estamos falando de alguém cuja existência dividiu a história em antes e depois. Você já pensou por que um jovem carpinteiro de Nazaré, vindo de uma cidade pequena e sem prestígio, marcou tanto o mundo que até o calendário foi refeito por sua causa? Nada em sua trajetória foi casual. Desde o nascimento em Belém, já profetizado séculos antes, até a ressurreição no terceiro dia, tudo seguiu um roteiro escrito por Deus antes da fundação do mundo. Isso nos leva a refletir. Se até os mínimos detalhes da vida de Jesus estavam no controle do Pai, será que os detalhes da sua vida também não estão? Quando olhamos para os 33 anos de Jesus, percebemos que cada momento foi estratégico. Ele não veio viver uma vida longa, cercado de riquezas ou honras terrenas. Ele veio cumprir um propósito e cumpriu de forma perfeita. Quantas vezes nós nos perdemos tentando buscar mais tempo, mais conquistas, mais reconhecimento, quando na verdade o que mais precisamos é de clareza de propósito. Jesus viveu pouco tempo em termos humanos, mas deixou um impacto eterno. Você já pensou no que pode acontecer se você viver com intencionalidade, em vez de apenas existir? O nascimento de Jesus em Belém, um lugar pequeno e improvável, já mostrava o padrão de Deus, fazer o extraordinário através do comum. Miqueias 5:2 havia anunciado exatamente esse detalhe séculos antes. A fuga para o Egito, o retorno para Nazaré, tudo estava previsto nas Escrituras. Até mesmo o fato de ele ser chamado Nazareno estava nas profecias. Isso significa que nenhum passo estava fora do controle. Será que você acredita que a sua vida também pode estar alinhada a um plano maior do que você imagina? Quando chegou aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público. Não foi antes e não foi depois, foi no tempo exato. O batismo no Rio Jordão não foi apenas um ritual, foi uma manifestação divina. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e a voz do Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Que momento extraordinário! E aqui fica outra pergunta para você. Será que você tem ouvido a voz de Deus sobre sua identidade ou ainda vive pela opinião dos outros? A partir desse dia, Jesus viveu 3 anos e meio que mudaram o mundo. Seus milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais do reino de Deus. Ele curava cegos, libertava endemoninhados, multiplicava pães, acalmava tempestades. Mas mais do que isso, ele tocava o coração dos rejeitados, acolhia pecadores e transformava vidas. Você consegue imaginar a força de alguém que, ao invés de buscar aplausos, sentava-se para comer com os marginalizados? O que isso nos ensina sobre como tratamos as pessoas ao nosso redor? Durante esse ministério, cada palavra de Jesus tinha peso eterno. Suas parábolas simples, muitas vezes usando elementos do cotidiano, carregavam verdades que até hoje desafiam reis, filósofos e estudiosos. Quem ouve suas palavras e as pratica, ele dizia, constrói a casa sobre a rocha. E você, está construindo sua vida sobre algo sólido ou sobre areia que se desfaz com o primeiro vento da dificuldade?
Agora pense comigo. Por que 33? O número 3 é constantemente associado à perfeição divina, à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Duplicado em 33, simboliza a plenitude de propósito, a realização completa do plano de Deus. Aos 33 anos, Jesus entregou sua vida durante a Páscoa, justamente na celebração que lembrava a libertação do povo hebreu no Egito através do sangue do Cordeiro. Ele se apresentou como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso poderia ser coincidência? Claro que não. Isso foi soberania. Você acredita que Deus também é capaz de alinhar eventos na sua vida com perfeição, mesmo quando você não entende? E se Jesus tivesse vivido mais tempo, se tivesse chegado aos 40, aos 50, aos 70 anos, isso teria comprometido a harmonia das profecias, teria quebrado o padrão divino que apontava para aquele momento exato. A sua morte e ressurreição aconteceram no tempo perfeito. Isso nos ensina que a questão não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. Será que você tem usado seus dias com intencionalidade ou tem desperdiçado momentos preciosos com aquilo que não tem valor eterno? A crucificação não foi apenas um crime, foi a culminação de todo o plano redentor. O Cordeiro Pascal no Egito apontava para ele. O sistema de sacrifícios no templo apontava para ele. As profecias de Isaías descreviam o sofrimento dele em detalhes, centenas de anos antes. Ao ser pregado na cruz, Jesus cumpriu cada uma dessas palavras. E quando declarou, "Está consumado", ele estava dizendo que nada ficou pela metade, que o plano de Deus foi cumprido em sua totalidade. Você tem vivido com essa certeza de que Deus completa o que começa? 3 dias depois, a ressurreição. A vitória sobre a morte. O selo de que tudo o que ele disse era verdadeiro. O túmulo vazio não é apenas um símbolo religioso, é a base da fé cristã. Se ele não tivesse ressuscitado, nossa fé seria em vão. Mas ele vive. E porque ele vive, nós também podemos ter vida eterna. Como você tem respondido a essa verdade? Você tem vivido como alguém que crê no Cristo ressuscitado ou como alguém que ainda está preso ao medo da morte? Os 33 anos de Jesus são um chamado para refletirmos sobre nossa própria caminhada. Ele não desperdiçou tempo, não viveu para agradar homens, não procrastinou sua missão. Cada passo foi carregado de propósito. E nós, o que temos feito com os anos que nos são dados? Será que temos usado nossa juventude, nossa maturidade, nossas oportunidades para viver alinhados com o propósito de Deus? Ou estamos simplesmente passando pela vida sem deixar um legado eterno? Olhe para a urgência da vida de Jesus. Em pouco mais de 3 anos, ele impactou gerações inteiras. Imagine o que você pode fazer se decidir viver com intencionalidade e fé, mesmo que o tempo pareça curto. Não se trata de viver mais anos, mas de viver anos que valham a pena. Será que você está disposto a entregar seus dias nas mãos de Deus e confiar que Ele sabe exatamente quanto tempo você precisa para cumprir seu propósito? A vida de Jesus também nos ensina sobre coragem. Ele sabia o que o esperava em Jerusalém, sabia do sofrimento da cruz, mas não recuou. Muitas vezes, nós recuamos diante de pequenos desafios, mas ele enfrentou o maior de todos, carregar sobre si o pecado do mundo. Você tem coragem de obedecer a Deus, mesmo quando o caminho parece doloroso? Você confia que existe vitória depois da cruz? E há outro ponto que não podemos ignorar. Jesus não apenas cumpriu profecias, ele foi a manifestação do amor de Deus em carne e osso. Seus gestos, suas palavras, sua disposição de servir, tudo revelava o coração do Pai. Quando olhamos para ele, entendemos o que significa amar sem condições, perdoar sem limites, estender a mão mesmo para quem não merece. Será que estamos refletindo esse amor em nossas relações? Será que nossa vida mostra às pessoas ao redor o mesmo amor que recebemos de Cristo?
Ao final dos seus 33 anos, Jesus deixou não apenas discípulos, mas uma missão que continua até hoje. Ele disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Esse chamado não terminou com os apóstolos, continua em nós. Como você tem respondido a esse chamado? Será que você tem usado sua voz, sua vida, seus dons para anunciar a esperança que há em Cristo? Os 33 anos de Jesus são um lembrete de que o tempo está nas mãos de Deus. Cada segundo conta. Ele viveu com urgência e nós também devemos viver. Não há tempo a perder com distrações, ressentimentos ou superficialidades. O que você tem feito com os dias que Deus tem lhe dado? Você tem vivido para si mesmo ou para cumprir algo maior? A mensagem da vida de Jesus é clara. Não é sobre quanto tempo você tem, mas sobre o que você faz com o tempo que recebeu. Não é sobre construir impérios terrenos, mas sobre investir em algo eterno. Não é sobre ser lembrado pela glória humana, mas sobre deixar um legado que aponta para Deus. Você está disposto a viver assim? Hoje, ao refletir sobre os 33 anos de Jesus, o convite é simples. Viva cada dia com propósito, assim como ele viveu. Entenda que Deus está no controle do tempo e que nada escapa ao seu plano perfeito. Confie que, assim como ele conduziu cada detalhe da vida de Cristo, ele também conduz cada detalhe da sua vida. Não se trata apenas de passar pelos anos, mas de marcar gerações com a luz de Cristo que habita em você. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o momento. Ele viveu, morreu e ressuscitou por você. Aceitá-lo como Senhor e Salvador é dar o passo mais importante da sua vida. Você está pronto para isso? Ore conosco, entregue sua vida ao Filho de Deus, que venceu a morte, e comece a viver com o verdadeiro propósito. Viva cada dia como se fosse parte de um plano divino, porque de fato é. Lembre-se, Jesus viveu apenas 33 anos, mas transformou a eternidade. E você? O que fará com os anos que Deus ainda lhe dará?